o capítulo 11, ele falou sobre Marta e Maria, foi porque a gente trabalhou a morte de Lázaro, né? Porque Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Então, mais uma vez, Jesus dizendo o que ele realmente era, o que ele poderia fazer. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 13, mas eu queria apenas fazer uma recapitulação rápida, porque o exemplo de Marta e Maria, duas irmãs, né? Eram três, com Lázaro, e a gente mostra a diferença entre Marta e Maria, né? A Maria, ela era uma adoradora, alguém que sempre que havia oportunidade da presença de Jesus, ela queria estar. A Marta era crente, e Jesus a amava também. Os textos vão dizer que Jesus a amava muito, as duas, né? Mas as duas tinham atitudes diferentes no que diz respeito à proximidade de Jesus, né? Como nós também temos diferença entre nós, né? A Marta vamos dizer assim, uma pessoa muito preocupada com as coisas materiais, em deixar as coisas limpas, coisas, né? E Jesus, quando Jesus estava presente, a Maria tinha a oportunidade de querer estar aos pés de Jesus, né? Por vários textos, né? A gente vai verificar isso. Quando Jesus está próximo, é como se Maria ela tivesse uma percepção espiritual maior, né? A gente percebe, assim também nós, nem todos têm a mesma percepção espiritual do Evangelho, né? Na sexta-feira, nós falamos sobre Mateus 16, no versículo de número 24, quando Jesus diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, ou renuncie a si mesmo. E poucos crentes hoje, e a maioria não consegue entender que o Evangelho é renúncia. É renúncia, né? Você vê, hoje, quem é flamenguista renunciou ao jogo do Flamengo, né? Está passando o jogo do Flamengo, um exemplo bem chulo, né? Quem sente muito frio e tem muita coisa renunciou. Mesmo que esteja de tempo assim, renunciou um pouquinho do seu descanso e veio para EBD. Outros não conseguiram ter essa percepção e se deixaram sem renúncia. E a gente vai perceber que o Evangelho, ele é renúncia mesmo. É você desistir dos teus direitos. Eu tenho direito, eu tenho. Mas é renúncia. Renúncia é isso. De você desistir de oportunidades, desde que esteja em jogo a presença de Deus, o entendimento espiritual. Maria tinha isso. Maria, você pega os textos, né? Lá em Marcos, no versículo de número, no capítulo 4 também, 39, tem uma mulher que unge os pés de Jesus. Pode ser que a motivação foi a mesma, pode ser que não era esse texto de Maria, mas aqui, né, em Mateus 12, em João 12, 3, diz que Maria derramou uma riqueza nos pés de Jesus. Simplesmente para adorar, não. A percepção espiritual de Maria era muito forte. O que é? É para eu fazer assim? Com quem? Como é que você fala com o menino ali? Eu tô achando que é comigo, pô. Pra mim tá escorrendo coisa aqui, ela quer vir. Poxa.
Aí a gente vai dizer, tem gente que diz que Marta era uma crente também. Ela queria as coisas direitas e tal. Mas a percepção espiritual de Marta era bem diferente de Maria. Maria, ela tinha uma percepção, alguma coisa dizia para Maria que aquele era o momento dela derramar aquele que ela estava guardando, né? Aquele nardo para o possível casamento dela, tá? Eu vou derramar diante do meu noivo, como igreja, né? Já pensando nisso, é a percepção espiritual. E essa percepção espiritual, irmão, não adianta. Eu já falei aqui, a gente está falando sobre ser parecido com Cristo. Quando a gente ouve, lê, estuda, decora, medita e pratica essa percepção. Irmãos, deixa eu falar aqui uma coisa para vocês. Tem muita gente que fica atrás de profeta, de não sei o que, gente. Todos nós temos o Espírito Santo. Estava falando até com a Vivi ontem. Você não tem que buscar o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo. Vou buscar o quê se ele está aqui? Eu vou buscar o quê? Vou buscar aonde? Aonde que eu vou buscar o Espírito Santo? Me diz. Eu só tenho que orar, ler Bíblia, falar com Deus, jejuar, pronto. Porque ele está aqui. Hã? A questão é que não há renúncia. Quando eu renuncio ao meu eu, o Espírito quer falar através de mim. O Espírito quer dar vazão. Eu tenho que dar vazão. Ele está querendo transbordar. Por isso que a Bíblia diz que nós somos vasos. Nós temos um tesouro, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Temos um tesouro em vasos de barro para que a excelência não seja nossa, seja dele. Gente, isso aqui é muito... A gente precisa compreender isso, porque não basta você querer. Você tem que mergulhar, né? Agora, não é buscar, é ter uma compreensão espiritual do que está acontecendo, do que tem que acontecer na nossa vida. Eu renunciei? Renunciei. Essa é a pergunta. Eu renunciei? Eu abri mão? Eu abro mão? Porque, gente, lá em 1 João, a gente até leu na última aula, 1 João, ou 1 Pedro, deixa eu ver qual é o texto. 1 João 2,15. Não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Aí tu vê uma coisa, amei. Amei. A gente diz que ama muito fácil coisas do mundo, muitas coisas. A gente vê um feito, amei. A gente se deixa envolver por as coisas do mundo e ama as coisas do mundo. E não ama só de palavra, não. A gente ama de práticas. Essa é a questão. Eu, quando renuncio, eu até gosto de algumas coisas, a gente gosta. Mas amar é colocar isso, porque a questão toda que nós vamos falar hoje é sobre o amor. Então, a gente tem que perceber que o Senhor está instruindo a gente o tempo todo. João foi o discípulo do amor. Foi o cara que mais falou de amor, né? E se você pegar, e vou dar até um dever de casa para vocês. Leiam 1 João só. 1 João, todo. E vocês vão perceber a profundidade espiritual a respeito do amor. E me tragam um resumo, todos aqui. Me tragam um resumo de 1 João na aula que vem. Para a gente tentar perceber a questão espiritual que o Senhor está querendo nos ensinar desde lá, quando ele estava aqui na Terra. O João ele escreve depois. Mas a gente percebe que Maria
Quem tem uma visão espiritual, irmão, escolhe a melhor parte. Quem tem, né? Tá lá o texto de João 12:3, em que ela ungiu os pés de Jesus. Agora, lá em Lucas 10:39-42, no versículo 42, vai dizer que ela escolheu a melhor parte. Porque aí estava analisando entre o que Marta estava fazendo e o que Maria estava fazendo. Marta estava atribulada com Maria, porque Jesus estava lá, a casa estava cheia e tal, e tinha que servir no canto, e ela correndo, fazendo um bom trabalho. Aí não dá para Maria vir me ajudar, não. Aí Jesus falou o quê? Ó, a melhor parte que escolheu foi ela. Dá? Deixa ela escolheu a melhor parte. E a melhor parte é ficar aos pés de Jesus. Essa é a compreensão que a gente tem quando a possibilidade da gente estar e não estar. Eu decido estar ou eu decido não estar, né? O que pode fazer com que eu não esteja? O que pode fazer? Quais são as minhas prioridades? Quer ver? O camarada escreveu um negócio aqui, deixa eu ver se eu acho aqui agora. Deixa eu ver, tem que achar. O maior fracasso é ter sucesso em coisas que nos afastam de Deus. Vou repetir. O maior fracasso é ter sucesso em coisas que nos afastam de Deus. Que vitória e tal! Te afastou de Deus? É um fracasso. Porque tudo que Deus quer é que a gente se aproxime dele. Maria deixou isso bem claro. Ela deixou isso bem claro. Quando Jesus estava lá, antes de Lázaro estar doente, ela estava aos pés de Jesus. Quando Jesus morre, ela está lá, Marta sai correndo desesperada e ela fica na maior tranquilidade em casa. Não sei se Marta ouviu o anúncio e não falou com ela. Eu sei que ela fica, quando Jesus chega, ela chora, meu irmão morreu, se eu estivesse aqui, ele não teria morrido e tal. Mas, né, fica tranquila. Quando aí Lázaro ressuscita, querem pegar Jesus, querem pegar Lázaro e tudo mais, ela continuou com a mesma atitude? Não, ela aumentou a carga. Ela agora vai, pega o nada e lança aos pés de Jesus, mostrando a visão espiritual dela. É isso que o Senhor espera de nós. A partir do momento que a gente ouve, que a gente lê a Bíblia, a gente precisa ter visão espiritual para não sair da presença de Deus, de em todo o tempo querer estar. Ainda que algumas coisas se levantem como vitória, elas não podem tirar a gente da presença de Deus, porque acaba sendo um fracasso. Nós não podemos fracassar na missão de seguir o Mestre. A renúncia é um fato, gente. Ele diz, ó, quem quiser vir após mim, se não quiser, não quer, ué. Por isso que eu digo que o evangelho não é para todo mundo, não. É para quem quer. Seguir Jesus é para quem quer. Não adianta ficar com história de querer ser crente e tal e não renunciar. Se não renunciar, já era. Como é que a gente vai passar para o segundo, para agora, quando Jesus começa a lavar os pés? Jesus agora vai dar. E é interessante, irmãos, que a gente falou, para você começar a aprender, a gente começar a entender, a ler a Bíblia. Você vê que eu falei, João não fala sobre a ceia do Senhor. Mas aqui, nós estamos diante da ceia do Senhor no capítulo 13. Você vai perceber nas entrelinhas que ele não cita o capítulo 13 como a ceia, os cabeçalhos não diz, mas ele está na ceia do Senhor.
Aqui, eles estão na ceia do Senhor. Aqui, quando ele diz assim, ora, antes da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de batalha, como havia... E acaba... Não vou ficar lendo porque o nariz está... Aqui. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, aí, a ceia, eles estavam comendo. Né? Então aqui, ó, é a ceia do Senhor aqui, tá certo? Aí, em Mateus não fala que ele lavou os pés dos discípulos, Lucas não fala, Marcos não fala, mas João já diz que ele fez um ato, ele queria trazer um ensino completo ali, teve a ceia, teve tudo, e ele dá um grande exemplo que deve ser seguido. Né? Se a gente quer seguir a ele, a gente tem que olhar para os exemplos que ele dá. Ah, mas isso aí é muito difícil. Você lembra quando ele ensina assim, se alguém quiser dar na tua cara, tu vira outro lado? Aí, hoje, os crentes, pô, que isso, é complicado. Fez uma vez comigo, vai fazer de novo, eu vou botar o meu na reta? Não é isso que a gente diz? Ah, eu não vou dar o outro lado, não, mas se não der o outro lado, meu amigo, vai fazer o quê? Não adianta querer ter interpretações para isso aqui, né? Pô, já está exigindo demais de mim, ué. Jesus não falou, se alguém quiser que tu ande 1 milha, pô, vai querer que eu vá 2? Isso aí não é. Então, percebe como o evangelho é renúncia. Não dá para ficar com meio termo. Jesus vai dar um exemplo aqui. Fala, André Neves. Nem sempre necessariamente fisicamente, calar a boca, denunciar. Mas e se tiver que ser fisicamente? A pessoa tem que responder. Não, é lógico. Isso é um ato extremo de você renunciar aos teus direitos e até de defesa. Né? A pessoa vai dar um tapa na tua cara, né? Aí quer dizer que você não deve revidar, entendeu? Então, a gente percebe que o evangelho é renúncia, e hoje, basicamente, a gente percebe que a maioria não quer renunciar, gente. Muita gente não entendeu a profundidade do evangelho. Vou ficar lavando os pés. E que situação é essa aqui, ó? Né? Jesus começa a lavar os pés dos discípulos. Ele é o mestre, mas é o mestre. Pedro não é assim que, não, tá maluco? Né? Isso mostra, irmãos, um exemplo de fraternidade, de humildade, entendeu? Da pessoa se esvaziar. Quer vir após mim? Esvazia-se. Esvazia-se do eu. Irmão, a gente tem que aprender muito, muito, muito. O evangelho não é para qualquer um, não é para quem quer seguir a Cristo. Vou continuar dizendo. Eu não posso falhar na hora H. Quando eu sou colocado em prova, mas também, né, pastor? Mas... a gente tem que mostrar isso. Para seguir a Cristo, vai ter que haver renúncia, não tem jeito, não. Vai ter que ser humilde, vai ter que ser fraterno, vai ter que se humilhar. E não tem jeito, é isso que Jesus está dizendo aqui, ó. Né? E aí, irmãos, a gente percebe o exemplo que ele deu, né? Se você for lá para Timóteo, em 1 Timóteo capítulo, se eu não me engano, 5, 1 Timóteo 5, 10, ele está falando sobre a questão das viúvas, e essas viúvas, elas se humilhavam, né? Teria que se humilhar para ser honrada, né? Era uma questão de os humilhados serão exaltados, tipo assim, né? Então, há um exemplo de humildade muito grande, né?
as viúvas que foram exemplos, né, elas acabavam recebendo a compensação disso, né? Ele lava os pés dos discípulos. Irmãos, é interessante. A gente escolhe quem vai lavar os pés, não é isso? Se você puder, se você tiver que lavar os pés aqui, você vai lavar os pés de quem? Minha avó falou. Hã? Minha avó falou. Olha, velha. Ela tomou banho quando veio pra cá? Então, só precisa lavar os pés, né? Que Jesus vai dizer que quem já tomou banho precisa lavar os pés. Só precisa lavar os pés. Por exemplo, o Ivan ia lavar o pé da Laninha. Certo, Ivan? Sinceramente? Então, se você tivesse escolhido entre lavar o pé da Laninha e lavar o pé da Alzira, tu ia lavar o da Laninha. Veja bem, a gente faz essa acepção. Eu vou lavar o pé porque eu tenho mais intimidade, porque eu gosto. Agora, vou lavar o pé dessa... Que tá maluco? Hã? Ele lavou os pés do Judas, gente. Quer seguir a Cristo? Tu vai ter que lavar o pé do Judas da tua vida. Sabendo que ele ia te entregar, ele ia. E aí, como é que vai lavar os pés do Judas? Irmãos, olha só. Pouco se fala nessa questão aqui no Evangelho de renúncia. Mas gente, Deus tem que tratar com a gente. A gente vai ter que ter uma visão espiritual da obra de Deus na nossa vida. Deus tem que tratar comigo algumas coisas, Deus tem que tratar com vocês algumas coisas. Então tem que tratar aqui na Escola Bíblica Dominical, na igreja. E quando a gente lê o texto, a gente vai ter que entender a profundidade do texto, porque ser crente não é fácil. Até é. Mas ele lá é o cá. E aí, como é que fica ele lá é o cá? Será que dá? Será que vai dar? Será que Deus vai entender assim? Ele lavou o pé do Judas, ele lavou os pés de Pedro. E Pedro negou ele. É, Pedro, é? É isso mesmo? Aí no 38... É, Pedro. É? Você dá vida por mim mesmo, Pedro? Irmão, falar é fácil, fazer que é difícil. A gente fala muito e faz pouco. Evangelho é prática. Pedro falou, não, Jesus, eu dou a minha vida. Sai fora, rapaz. Se o negócio apertar, tu corre. Antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Na hora que o bicho pega, irmão, na hora que as coisas complicam para nós emocionalmente, fisicamente, materialmente, tudo, aí é que se vê quem é quem. Quem é quem. Jesus está botando aqui, tá? Gente, esse capítulo 13 aqui, lê em casa, vai. E escreve aí o que a gente está falando. Por isso que ele vai dizer lá em Mateus, você para me seguir, você vai ter que renunciar, que não vai ser fácil. Eu vou lavar os pés do traidor, eu vou lavar os pés do que vai me negar. Eu vou lavar os pés de quem quer ver, como Tomé. Ele lavou o pé dos discípulos, todos eles aqui. Não fez acepção nenhum deles. Ele lavou o pé de todos ali na ceia. E isso queria dizer que já estava próximo à sua morte. Irmão, isso aqui é muito forte a gente entender isso nesse pouco tempo. Não basta a gente ficar falando muita coisa. É importante a gente pegar o foco e a gente entender o que Jesus quer falar para a gente. Ele lavou os pés das pessoas que ele sabia
os problemas, sabia das limitações, e mesmo assim, de cada, assim, cada coisa ruim que existia naquela pessoa, e mesmo assim, tipo, eu estou lavando, eu sei que ele tem, eu sei que ele precisa, mas eu estou lavando. Entenda bem, ele está dizendo que ele veio morrer por todos. Não é só pelo bonzinho, não. É todos. Ele veio para todos. Foi e deixou a gente aqui para todos. Para todos. Essa é a questão. A nossa vida de crente é para todos. O cabra é sem vergonha, me maltrata e tal, mas eu também preciso ser usado para ele também. Aí Deus tem que te dar sabedoria. É lógico. E toda vez que você chega perto do cara e se abaixa para lavar o pé dele, ele te dá um chute na cara, como é que fica? Então você tem que ter uma maneira de saber lavar o pé dele. Você tem que ter jeito. Você tem que, né? Vai orando, né? Vai pedindo a Deus. Irmão, Deus tem que dar visão espiritual para a gente. Como é que a gente vai fazer? Maria, ela percebeu isso. Maria, ela tinha uma visão espiritual muito forte. Ela queria, tudo que Jesus falava, ela queria estar. Sabe por que isso não acontece com a gente? É porque vocês não lê Bíblia, a gente não lê Bíblia. Vocês não lê Bíblia. A gente não lê Bíblia. E eu vou bater nessa tecla a vida toda. Toda aula eu vou dizer que a gente não lê Bíblia. Porque se a gente lesse, a nossa visão espiritual aumentava 1000%. É um fato, gente. Não é. Não tem. Como eu posso dizer? Não tem magia, não tem. Não. É só a gente fazer o que a gente tem que fazer. Se aproximar de Deus. E como é que se aproxima? Ouvindo, lendo, estudando, decorando, meditando e praticando. É isso que a gente está falando desde o início, como trabalhamos esse negócio aqui. Temos o Espírito Santo, mas é como não tivéssemos. Fulano está buscando. Eu agora vou num congresso para buscar. Buscar o quê? Eu vou num retiro para buscar. Buscar o quê? Emoção e tal. Se alguém começar a falar do meu lado, aí eu acabo e tal. Se eu ver alguém ser curado, de repente, ou se alguém for usado por Deus, aí eu vou me motivo. E motivação? Isso eu posso obter dentro da minha casa, orando, clamando, invocando o Senhor, lendo a minha Bíblia. O que está acontecendo é que as pessoas querem ser motivadas pelas emoções externas e aí não adianta nada. A gente precisa ter um entendimento, e eu vou bater nessa tecla a minha vida toda e não vou mudar nessa questão. Pode-se fazer o maior congresso, pode-se fazer a maior estratégia para se... Mas a maioria é emoção. A maioria é emoção. O Espírito Santo está aqui. Você é um ser emotivo. Aí, como dizer, eu estou aqui, tá vendo aí? Por que você não dá vazão sem isso? A percepção espiritual é o que o Senhor quer, que a gente tenha essa percepção espiritual como Maria tinha, de estar aos pés de Cristo. Porque, irmão, o Evangelho é Jesus Cristo. É o poder de Deus. O poder de Deus é Jesus. E só Ele. Eu estava
Às vezes a gente vê essas coisas e eu fico emocionado e eu fico pensando que nós verdadeiramente vamos ter que comer muita Bíblia para chegar aquela série que está passando na Record, o mestre, o Senhor e a chega a ser assim, ser crente naquela época da igreja primitiva. Isso aqui, ó, a gente está reunido aqui, que maravilha. Eles se reuniam num cantinho, num buraco. Sabe para quê? Não era para cantar, não. Era para alguém ler a carta de João, de Paulo, para eles se entenderem e continuarem com a fé deles viva e pedirem a Deus que não achassem eles para ser jogado na arena, para ser comido pelos leões. Aí a gente diz, pastor, mas eu estou cheio de problema. Eu tenho problema em casa, tenho problema no trabalho, problema não sei o que, eu tenho problema disso, problema daquilo, problema... Que problema que a gente tem, gente? Porque eu estou enfermo, não sei o que. Que problema que a gente tem? Quando a gente tem que ver essas coisas e ler mais sobre isso, para a gente entender que eles tinham problema. Eles decidiram seguir a Cristo, renunciaram, e porque renunciaram, eles agora iam ser comidos pelos leões. E aí? Como é que fica? Complicado, né? A gente olha para os nossos problemas, a gente olha para as nossas situações, a gente, pastor, mas também você está querendo igualar, pode ser que eu estou sendo extremista demais, dizer que nós não temos problema. Eles tiveram problema, né? Vai ver, assiste lá. E não vai ser igual filme que tem um final feliz, não. O final vai ser tudo triste. Eles morreram comidos pelos leões, eles comeram... Foi dessa forma. Esse é o evangelho que a gente serve, gente. Vamos acordar para o evangelho, que é renúncia, é morte. Mas a morte é o contrato de admissão para a vida eterna. A vida que a gente vive aqui é o quê? É o teu currículo. Nós demos um currículo para ser admitidos. O nosso currículo está na mão de Deus e a gente está vivenciando ele. Quando você morrer, seu contrato de admissão vai ser assinado para a vida eterna. E atualizado, porque toda vez se atualiza. Cada vez que a gente vive, vai atualizando o currículo. Essa analogia que a gente fez, para você ter entendimento, para a gente ter entendimento que a nossa vida na Terra é um currículo que a gente vai... Mas tem uma admissão lá no final, depois que a gente morre. A morte não é o fim, é a admissão para a vida eterna. Esse é o evangelho. A maioria de nós tem medo de tudo. Mas o maior medo é da morte, claro. Só que, para quem crê, quem decidiu seguir a Cristo, quem quis, quem abriu mão, quem renunciou, sabe que a admissão está sendo assinada quando morre. É isso que nos aguarda, irmãos. Então, essa percepção espiritual, eu estou falando aqui, mas você só vai entender isso quando começar a estudar esse negócio aqui. Quando começar a entender esse negócio aqui. Quando a gente começar a receber essas visões espirituais que o Senhor Jesus nos dá, para que a gente entenda que não vai ser fácil. Mas ele foi até Judas. Imagina ele lavando o pé do Judas. O Pedro, dizendo que ele não ia lavar.
ele acaba lavando, né? Aí a gente percebe que isso é renúncia. É o verdadeiro evangelho sendo ministrado, que não é ministrado hoje para o povão, o mundão, e a percepção da gente do evangelho acaba sendo uma percepção humana, mundana e desqualificada de salvação, porque, infelizmente, gente, infelizmente, do jeito que a gente está vivendo esse evangelho, se Jesus voltar agora, a gente vai ter que vai ficar complicado do jeito que a gente vive o evangelho. Pô, pastor, o senhor hoje tirou o dia para... Quando a gente começa a estudar, a gente vai perceber que é isso. Só que Jesus vai dizer, eu te dou... Ai, quer ver? Vai piorar a coisa. Eu dou um novo mandamento. Lá no versículo 34 e 35, olha só. Aí ele começa, 34, um novo mandamento... mais, pastor, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Eu quero te servir. Não, mas me pede tudo, mas não para amar aquela pessoa. Não para. Essa aí não passa aqui, não adianta. Não. Como é que é? Como é que vai ser? E aí? Irmão, essa igreja aqui vai esvaziar bastante. Se alguém não quiser fazer nada, eu tenho que pregar, a gente tem que ministrar isso aqui, o que Jesus ministrou. Se não amar uns aos outros, ao teu próximo, e ele diz que é um novo mandamento, porque lá nos mandamentos diz: amarás o seu teu Deus, tal. Ele agora dá um novo. Agora, quem ama a Deus tem que amar o próximo. Como é que vai ser esse negócio aí? Né? Então, amar de maneira especial, não é de palavra, é sacrificial. A gente não faz sacrifício nem pela gente mesmo, quanto mais pelo outro. Isso fala de prática. Amor não é palavras, é prática. É prática, é ação. Irmão, por isso que eu estou pedindo para vocês ler 1 João. Quer ver? Vamos lá para 1 João, capítulo 4. Olha só, 1 João, 1 de João 4. Faltam 12 minutos, tá bom, tem tempo aberto. 1 João, capítulo 4. 1 de João, não é a João, é de João. João que escreveu. A partir do versículo 7, deixa eu ver, 7. Vamos a partir do 7. Amados, amemos uns aos outros, porque a caridade é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor por caridade. Nisso se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está a caridade, ou amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeita a sua caridade. Nisto, conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Não.
é tremendamente, isso aqui é forte demais. Quando você pega no capítulo de 1 João, no capítulo 3, versículo 10, 11, você vai ver João, ele ministrando isso, depois de ter andado com Jesus e adquirido o conhecimento daquilo que Jesus havia falado sobre esse sentimento, né? É sentimento? Não. Amor não é sentimento. Amor é decisão e é ordenança do Senhor. Se você acha que para amar uma pessoa você precisa gostar dela, não. Você é obrigado a amar. Ameis ao teu próximo. Quem não ama não viu a Deus, não conhece a Deus e não sabe nada de Deus, ainda que pregue, ainda que... E isso é uma prática sacrificial. Nisto conhecerão que são meus discípulos. Eu sou crente, eu sou discípulo, mas não ama. Como o pastor que está dizendo não ama pelas atitudes. Pode até dizer que é crente, pode até dizer que é evangélico, pode dizer que é da igreja tal, mas as atitudes estão dizendo que não ama. Aí não vai dar tempo. A gente poderia ir lá, né, para 1 Coríntios, né, 13, né, 1 Coríntios 13, a excelência do amor, ou 12, né, 12, né, 13. O amor tudo sofre, tudo padece, tudo crê, tudo, né? Aí a gente vai perceber que Jesus afunila o negócio e vai mostrar como ser crente é difícil, como é complicado seguir a Ele. Mas, gente, aí quando a gente vai estudar o capítulo 14, ele vai dizer, é o caminho, eu sou o caminho. Tem que ser por mim. A gente tem tanta dificuldade, irmão. A gente tem tanta dificuldade aqui, né? Agora, as nossas ações, elas devem demonstrar Cristo em nós. Ele fala, quem vê a mim, vê o Pai. E quem vê você tem que ver a Cristo. Eu li um livro há muitos anos, em seus passos, o que faria Jesus? Só para você entender. Eu estou andando. Eu vou entrar aqui. Jesus entraria aqui. É isso que o livro quer dizer. Eu vou falar um negócio aqui. Jesus no teu lugar falaria isso? É um livro fantástico. Que ele, na verdade, quando Jesus diz assim, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se, siga-me. Ser discípulo do Senhor, na verdade, hoje, é expressar a pessoa de Cristo em nós. No teu andar, o teu viver tem que falar, tem que mostrar Cristo. Será que tem sido assim? Será que o meu viver tem mostrado a Cristo por onde eu passo? Nos seus passos, o que faria Jesus? Isso, irmãos, isso aqui, essa pergunta, que é o tema do livro, é muito forte, porque se você botar isso na tua cabeça, com certeza você vai deixar de pecar muito. A gente vai deixar de... E não falo só em ação, de sentimentos também. E de coisas que está aqui dentro que a gente... Será que Jesus no meu lugar iria... É por isso que a gente tem que conhecer a palavra de Deus. Por isso que ele lavou o pé de Judas.
Pô, ele foi lá no extremo. Por isso que ele lavou o pé de Pedro. Ele foi, né? Ele nos trouxe ensinamentos que, se a gente os tiver, toda vez que você for fazer um negócio, ou falar um negócio, toda vez que você for... Jesus faria isso? Será que no meu lugar Jesus faria isso? Exatamente a tradução disso aí, em seus passos que faria Jesus. E alguém pode dizer, pastor, mas e aí? O evangelho é para ser pregado ele como ele é, não abrindo espaço para que você... mas eu sou humano, a gente é humano. Ué, ele também era, ele não se fez carne. Ele não tinha que ser humano. Foi uma das prerrogativas. Muita coisa ele não fez porque ele era humano. Com todo o poder que ele tinha, ele não exerceu muito poder porque ele era humano. Então a gente não tem desculpa. Não tem desculpa. Ele diz assim, eu te dou um novo mandamento. Irmãos, e quando esse mandamento for verdadeiramente utilizado por nós, a máscara nossa cai. Porque no final a gente acaba vivendo como uma máscara. E a gente precisa viver exatamente o evangelho, né? Amar deve ser a marca distintiva dos seguidores de Cristo, o amor. Aí diz, eu agora vou fechar o negócio aqui, vou dar um mandamento novo. Já lavei os pés, fiz isso e tal, você vai precisar, né? Então, a gente percebe, irmãos, que o evangelho é isso, e muito mais do que isso, que a gente ainda não leu, não estudou, não pensou, né? Então, a renúncia tem que ser um fato. Eu não posso apenas ser crente ou cristão se eu não for parecido com Cristo. Se eu não deixar isso evidente nas minhas práticas, nas minhas ações. Vir ao templo? Ótimo. Mas viver a vida de Cristo ao ponto de alguém olhar para mim e ver Cristo em mim. Sem eu falar nada. Não precisa falar nada. Apenas as minhas atitudes, alguém vai dizer, só pode ser crente, só pode ser cristão. Hoje, irmãos, o povo lá fora já não tem mais essa visão, porque nós não demos o exemplo que deve ser dado de Cristo. Nós nos envolvemos com tudo deste mundo, como se amássemos esse mundo mesmo, né? Como se tivesse que mudar toda e agir de maneira... Porque eu sou cidadão da terra, né? Então eu tenho que me exacerbar e tenho que ser rico, porque o crente ele é próspero, ele tem que, né? E se não for, tu é bobo também, não é isso. Então, gente, é exatamente isso. O evangelho mudou porque a fala do pastor hoje, ela bate de frente com o que o mundo inseriu dentro do contexto da igreja e vai fazer o quê? Se essa fala não tá boa aqui, eu saio daqui, eu vou para ali, que ali eu tenho uma fala melhor e tá tudo bem. Mas é renúncia. Para seguir a Cristo, eu vou ter que renunciar aos meus paradigmas, vou ter que renunciar a muitas coisas que me entristeceram, muitas coisas que realmente eu não soube. Eu acabei passando da hora porque a hora aumentou lá, tá vendo? Eu era para terminar 10 minutos atrás, ao 15, né?
Amém, irmão? Na semana que vem a gente continua, tá?